desde o 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o teu culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação, fala comigo, renovação da sua mente, para que você venha provar ou experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala comigo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos de vocês querem estar no centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida? Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você entrasse num jogo, numa competição com Deus, eu e você contra eu contra você, vamos lá. Quem consegue bolar, pensar, imaginar, fantasiar uma vida com maior qualidade para mim mesmo? Eu ou Deus? Quem ganha? Deus. Sabe, eu queria que você entendesse uma coisa. Deus, Ele já pensou acerca da tua vida uma boa, perfeita e agradável vontade para você. Na tua cabeça, talvez a tua vontade, daquilo que você pensa, o que é que eu tenho que fazer, você pensa, eu tenho uma boa ideia. Ele fala, não, eu tenho uma boa ideia. Você pode, talvez na tua carnalidade, falar, Deus, mas calma aí, na minha ótica, nessa perspectiva, isso aqui é perfeito. Ele fala, não, na ótica celestial, o que eu tenho para você é perfeito. Talvez você possa falar, Deus, mas isso agrada a mim. E ele fala assim, você nunca vai conhecer plena satisfação, a não ser que você esteja agradando a mim. Sabe, eu estou aqui hoje à noite para falar para você que não existe uma maneira nessa terra que você venha conseguir imaginar, planejar ou maquinar um plano de carreira para a tua vida, um ideal de vida ou fantasiar o que seria a vida dos teus sonhos, que seja algo com mais qualidade do que aquilo que Ele já planejou para você. Não existe. Sabe, se eu pudesse dar um conselho hoje à noite, desista, se entregue, se renda. O plano dele para a tua vida vai te trazer mais alegria, mais satisfação, vai te trazer uma plenitude que você não sentirá, mesmo com 100 milhões de reais na tua conta bancária, mesmo com o melhor, o cara mais bonito do teu lado, mesmo com o mais alto status de poder na frente do teu primeiro nome, você não vai ter o senso de satisfação, a não ser que você venha estar no centro da perfeita vontade de Deus para a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus criou o teu propósito antes de você. Sabe, quando você estava, quando Deus estava naquele processo de criação, e sabe, eu sou além de pastor, eu gosto de brincar. Quer dizer, antigamente eu trabalhava, hoje eu falo que eu brinco de negócios, e eu sou sócio de uma agência de publicidade lá em São Paulo. E de vez em quando a gente pega alguns clientes nossos, quando eu não estou viajando, pregando, eu estou na minha igreja, fazendo ministério, às vezes eu vou lá junto com os meus diretores de área, a gente senta, a gente bola. Eu estava com um cliente, então a gente tem talvez 3, 4 horas de brainstorming, a gente está jogando coisas na lousa, a gente está escrevendo, a gente fala coisas que tem nada a ver, a gente fala coisas que a gente fala, meu Deus, não acredito que eu falei uma besteira tão amanhã dessa, a gente apaga aquilo, a gente fala de novo, a gente está naquele processo de criação. E outro dia eu estava naquele processo de criação, falando com esse cliente, e Deus falou para mim, sabe, Deus, quando eu estava no meu processo de criação de você, eu estava fazendo isso com os anjos e com a trindade no céu. Eu falei, Deus, como assim? Eu falava assim, eu preciso de alguém que venha ser brasileiro, porque o Brasil precisa de um mover de avivamento no meio dos jovens. Eu preciso de alguém que vai alcançar as universidades do Brasil. Eu preciso de alguém que tem que ser um marido para a Júnia, ele tem que ser o pai do Zé. Eu preciso de alguém que vai ser um líder para uma igreja chamada Monte Sião, lá no bairro do Morumbi, em São Paulo. Eu preciso de alguém que venha ser um São Paulino fanático. E daí eu falei, aí tá, o Theo. E ele criou, sabe, ele me criou com os meus dons, com as minhas oportunidades, com os meus talentos, com as minhas habilidades. O que eu estou falando aqui? O que eu estou falando aqui para você é que
Recife, a gente tem que ter alguém que vai alcançar Olinda, a gente tem alguém aqui que vai ter que tacar fogo no Pernambuco, a gente precisa ter uma pessoa que vai entrar na medicina e revolucionar o mundo da ciência com o toque do Criador. Eu preciso de alguém que vai ser uma voz de justiça lá na Assembleia Legislativa do Estado do Pernambuco. Eu preciso de alguém que vai ser um ativista social, se levantar para ser a voz para aqueles que não têm voz. E ele começou a fazer as coisas, aquela criação, aqueles rascunhos, e de repente ele falou assim: eu vou criar meu filho, eu vou criar minha filha. E depois você existiu. Sabe, deixa eu falar uma coisa: não é à toa que você tem os dons que você tem. Não é à toa que você teve as oportunidades que você teve, que você conhece as pessoas que você conhece, que você está vivo hoje em 2015. Você pode pensar que você poderia ter nascido na França durante a Revolução Francesa? Mas você está aqui no Brasil, vivo em 2015. Por quê? Por que você não nasceu no Tibete? Por que você não nasceu na Austrália? Por que você não nasceu na Rússia? Mas você está aqui porque algo do teu propósito tem a ver com o Brasil. Algo do teu propósito tem a ver com as pessoas que te cercam. Algo do teu propósito tem a ver com os dons que você carrega. Algo do teu propósito tem a ver com essa época, essa geração da qual você faz parte. Nada é por acaso. E Paulo fala para os romanos: sabe, existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. E não só isso, ele fala: é da tua responsabilidade descobrir. Em outras palavras, Paulo está falando assim: cara, não passa vivendo a vida que nem o Zeca Pagodinho canta, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Seja intencional. Descubra qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para você. Agora, ele também te dá a receita. Ele não te deixa na mão e fala assim: meu irmão, tem uma boa e perfeita vontade de Deus para você, agora te vira. Não, ele te dá a receita. A Bíblia, ela mostra para você no versículo 2, ela fala assim: não seja conformado com este mundo. O que quer dizer? Deixa eu falar uma coisa, vou fazer um parênteses aqui. Se você se diz um cristão, aquele que carrega a sua cruz, aquele que segue os ensinamentos de Cristo, aquele que convidou o Espírito Santo para habitar dentro de você e faz tudo novo, se você se diz cristão e você tem a mesma forma do mundo, questione teu cristianismo. Repita comigo: o Evangelho de Jesus Cristo confronta. A natureza do Evangelho é de confronto. Ele confronta os sistemas do mundo. Ele confronta a maneira como o mundo enxerga a vida. Ele confronta, eu não estou falando, ele confronta a maneira como o mundo enxerga. Isso é normal. Eu não estou falando que você tem que ser um crente chato pra caramba, que está falando assim: tá amarrado, em nome de Jesus. Não seja esse crente esquisito, que disso a gente já tem demais. Mas o que eu estou falando é: mostre que você é diferente. E questione se eu tenho prazer no pecado, assim como meus amigos não cristãos têm prazer no pecado. Questione a tua essência. Será que realmente eu nasci de novo? Porque a essência do Evangelho te confronta. Então Paulo fala: não vos conformeis com este mundo. Em outras palavras, vocês antes tinham a forma do mundo, mas uma vez que você está em Cristo, você não tem mais a forma do mundo. É mais ou menos uma forma circular com um quadrado. Você não consegue encaixar um quadrado dentro de um círculo. Antigamente você era um círculo e o mundo era um círculo. Agora você vem para Cristo, você é um quadrado, o Evangelho é quadrado. Não tem como você falar assim: eu quero viver um círculo dentro de um quadrado. Não vos conformeis com este mundo. Mas olha só o que ele continua falando aqui no versículo 2. Acompanha comigo aí no texto. Ele fala assim: mas seja transformado. Fala comigo: metamorfose. Essa é a palavra. A raiz, o grego original do texto é: seja metamorfose. Ou outras palavras, passe por uma metamorfose. Na verdade, o original é metamorfose, que é a conjugação do grego. É o sentido de você está sendo transformado. Seja transformado. Sabe, deixa eu falar uma coisa: se você hoje em 2015 pensa acerca do teu mundo, acerca do teu Criador, acerca de você mesmo, da mesma maneira que você pensava em 2014,
alguma coisa está errada. Você tem que estar passando por uma constante transformação. Sempre. Você tem que estar passando por uma constante metamorfose ambulante. Sabe, às vezes, se você for escutar essa música do Raul Seixas, às vezes tem mais verdade bíblica do que muita música gospel que está sendo tocada por aí. Deixa eu falar uma coisa, outro parênteses. Não é porque música gospel que aquilo é de Deus. Tá bom? De onde que você pensa que a minha vitória tem sabor de mel? Onde você encontra isso na Bíblia? Quando eu estava na minha aprovação, você não quis me ajudar. Agora eu estou no palco e você está aí na plateia. Em outras palavras, viu o que você deu? Isso aqui é minha vingança. Isso não é bíblico. Isso não é o que Cristo ensinou. O que Cristo ensinou é: se alguém bate na tua face, você vira o outro lado. Cristo fala: se alguém pede teu casaco, você dá tua manta também. Cristo fala: se alguém pede para você andar 1 quilômetro, você anda 2 quilômetros. Então, em outras palavras, não é porque uma coisa é gospel que quer dizer que tem a ver com o reino de Deus. Infelizmente, esse clichê gospel está banalizado. E você pode encontrar certas verdades bíblicas simplesmente nas coisas que nem necessariamente são taxadas de evangélicos. Por exemplo, quando que o mar se tornou gospel? Quando que as montanhas se tornaram gospels? Quando que as árvores se tornaram gospel? Você já escutou alguém falar assim: essa aqui é uma árvore evangélica, essa aqui é uma árvore do mundo? Você já escutou alguém falar isso? Não faz sentido. Agora, eu posso atestar a vocês que, inclusive, há 2 meses atrás, eu estava num lugar com uma natureza assim, tipo uma coisa insana, e eu sentado numa rocha, olhando para um vale, num outro país, fora do Brasil, olhando para essa natureza imensa, e sem música, sem louvor, sem música gospel, sem louvor, sem pregador berrando, sem nada, eu quieto, olhando aquilo, eu tive um encontro com o meu Criador. Eu comecei a chorar, e minha esposa veio andando assim: tá tudo bem? Eu falei: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Ah, tá bom. Então, eu espero no carro, e ela voltou e ficou esperando no carro, porque na verdade ele estava dirigindo e eu vi um vale e essa natureza assim, imensa, e eu falei para ela: eu vou parar aqui, eu vou sentar lá, eu vou apreciar isso um pouco. E ela falou: tudo bem. Ela ficou no carro escutando música, e eu saí, eu sentei numa rocha, num penhasco lá, eu fiquei observando aquela natureza, eu tive um encontro com o Espírito Santo, eu tive um encontro com o meu Criador. Ela veio chorando, e eu vou falar uma coisa para você: naquele momento, não tem ninguém que pode falar assim: sabe que você teve um encontro com o Criador? Por quê? Porque você está olhando para um vale tão lindo e é gospel. Não. É simplesmente a natureza de Deus. Sabe, Deus pode falar com você simplesmente com uma música. Não estou falando uma música imoral que prega contra os princípios bíblicos. Não estou falando nada disso. Entenda o que eu estou querendo dizer. Eu não estou fazendo uma apologia para músicas que são contra os princípios bíblicos. O que eu estou falando é que muitas vezes a gente é rápido em fazer, sabe, rótulos: isso é evangelho, isso é evangelho, isso é evangelho. E cara, você está começando sem perceber nessa sua você dicotomizando esse mundo, pondo em uma categoria o secular, outra categoria o sagrado. Você acaba se tornando completamente irrelevante ao mundo, porque você acabou de construir um gueto evangélico. Você fala assim: eu vou ficar aqui até morrer. Faz isso que eu estou falando, gente. Então o que Paulo está falando? Você precisa estar constantemente sendo transformado. Eu vou falar para você, cara: se você está aberto para ser transformado, Deus vai usar tudo. Tudo ao teu redor. Ele vai usar aquele chefe que não é gospel para te transformar. Ele vai te usar. Ele vai usar a natureza que Ele criou para te transformar. Ele vai... Também, Deus já falou comigo através de filme de Hollywood. Eu estou assistindo um filme e de repente Deus fala comigo. Às vezes eu estou andando pela cidade de São Paulo, vejo uma placa e o nome de uma rua, é Deus falando comigo. Sabe o que eu estou querendo dizer? Tem a ver com o teu coração de falar assim: Deus, eu quero estar constantemente sendo transformado. Eu não me conformo com o mundo. Deus, eu era do mundo, mas eu não sou mais. Eu não posso mais aparentar como o mundo. Eu tenho que ser relevante à minha sociedade. Porém, a minha natureza tem que ser completamente outra. E Deus, eu estou engajado, eu estou comprometido nesse processo de transformação contínua. Eu quero ser uma metamorfose ambulante. Eis-me aqui.
quero pensar em 2016 como eu estou pensando esse ano. Eu quero ser uma versão melhor de mim mesmo em 2016 do que era a minha versão de 2015. Em 2017 eu quero ser uma versão mais glorificada, mais parecida com Cristo do que eu era em 2016. É isso que Paulo está falando. Agora, ele também dá uma receita. Sabe como que você vai passar por essa transformação contínua? Continua aí no texto comigo. Olha só o que ele fala. Não vos conformeis com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Fala comigo, metanoia. Metanoia. Fala comigo, metanoia. Metanoia. O que quer dizer metanoia? Arrependimento. O que quer dizer arrependimento? Sabe, às vezes as pessoas falam assim: arrependimento é quando você está de joelhos chorando e falando, Deus me perdoa. Isso pode ser uma expressão do arrependimento, mas isso não é o arrependimento. Literalmente, o que significa arrependimento é a palavra metanoia, que é mudança de mentalidade. Então Deus está falando assim, ó, sabe de uma coisa? Você não deve se conformar com o mundo, mas você tem que estar continuamente sendo transformado. E a maneira como você vai ser continuamente sendo transformado é quando você está continuamente mudando a maneira de pensar. Agora, aqui está o X da questão. Quando você tem experiências com Deus, quando você aceitou Jesus no teu coração, algo aconteceu no teu espírito. Quando você foi batizado no Espírito Santo, se a tua teologia permite isso, você teve algo que acontece no teu espírito. Mas é a tua responsabilidade renovar a tua alma. O que é a alma? A minha alma é, fala comigo, a minha mente, os meus desejos e as minhas emoções. Isso aí é a tua alma. Sabe, eu não sei se você já experimentou isso. Eu me questionava muitas vezes, porque eu ia para algumas reuniões e falo para você, cara, quando eu tinha 20 anos de idade, quando eu voltei para Jesus, sabe, eu estava 2 anos afastado, longe de Deus, mas bem longe de Deus. Infelizmente, eu me arrependo por cada minuto que eu passei longe da presença de Deus. Mas eu morava nos Estados Unidos, eu era um universitário, eu estudava lá, e eu estava perdido, e a única coisa que eu pensava é: eu quero viver para o meu próprio umbigo. Eu quero fazer as coisas que vão me trazer prazer. Eu quero saciar a minha carne. Eu quero fazer muito dinheiro. Eu quero pegar muita mulher na noite. Eu quero beber muito. Eu quero ficar muito louco. Eu quero qualquer pessoa que afrontar a minha pessoa, o meu orgulho não vai permitir eu levar desaforo para casa. Eu era aquele playboy marrento folgado na noite. Até que, fala comigo, até que o Espírito Santo me encontrou no meio de uma balada. Eu estava bêbado, fazia 12 horas. Eu fiquei sóbrio imediatamente. Eu comecei a chorar no meio da pista de dança, debaixo da convicção do Espírito Santo. E o Espírito Santo falava para mim: o que você está fazendo com a tua vida? E eu falava assim: Deus, meus avós eram pastores, os meus tios são pastores, eu sou primo de pastor, tudo é pastor lá em casa, até o cachorro que é um pastor alemão. E tudo que eu falava, eu não vou ser pastor. E todo pastor que vinha na minha igreja, que era de fora, de alguma maneira, ele falava assim: ô garotinho, ele está correndo aí que nem um maluco aí pela igreja. Para aí, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quem que é o pai dessa criança aí? Quem que é a mãe? E daí eles levantavam a mão e falavam assim: ó, você vai ser pastor. Eu falava: não. Desde os 5 anos de idade eu fui escutando isso. E eu ficava no meio daquela balada, aquele som tocando. Meus amigos, eu muito louco, com um copo na mão. E eu falava assim: não estou acreditando, Deus. Esse não era o plano. Qual que era o plano? O plano era, uma vez que eu entrasse na faculdade, eu ia despirocar meu cabeção. Mas lá pelos meus 24, 25 anos de idade, eu pensava lá no fundo que um dia eu ia entrar na igreja, e daí um pastor ia fazer aquele apelo: ô filho pródigo, chegou tua hora. Daí eu falei: tá bom, Deus, já curti pra caramba 7 anos. Eu bati minha cabeça, eu fui uma bênção, mas agora eu vou voltar para Jesus. E eu falei: Deus, eu tenho só 20 anos, na verdade meu plano era que eu tinha ficar mais 5 anos no mundo. E Deus falou para mim naquele dia: você está perdendo o teu tempo. Ele falou assim: eu não te criei para isso. Você está vivendo muito abaixo da minha boa, perfeita e agradável vontade para você. E sabe, a verdade é que eu estava numa inércia, eu estava num embalo, era aquela coisa assim, uma coisa puxava a outra. Eu fazia 2 anos disso, e no fundo eu não podia negar que não estava me saciando. Aquilo não me saciava. E eu cheguei naquele momento que eu falei: Deus, tá bom. Sabe, eu tive aquele encontro com Deus, e aquilo me levou para ter de
você conta, ou me conte a tua jornada no sobrenatural. Cara, eu tive coisas malucas acontecendo comigo. Quer dizer, pra gente que nós entendemos o mundo espiritual, não vai ser maluco. Mas sim, eu tive anjos entrando no meu quarto, eu já estive andando pela neve, escutava os anjos marchando, andando, pisando na neve junto comigo. Eu tive visões abertas, eu fui arrebatar. As coisas mais sobrenaturais aconteceram comigo. Vi perna crescer, vi orelha nascer, vi cego ver, vi todas essas coisas. Vi. Agora as pessoas perguntam, e aí? Eu falei assim, cara, isso é muito bom. Mas se algo não mudar na tua mente, em vão tudo isso que você experimentou no sobrenatural. Sabe a coisa que mais me chateia? É quando eu viajo pelo Brasil, pelas nações, eu vejo jovens, eu vejo eles no altar, e não sou nada contra isso, sou completamente a favor, mas estão tendo um êxtase espiritual. Ah, Deus me manda para as nações, eu quero ser um evangelista, Deus me usa, eis aqui, e nego chorando, e nego cai, e frita debaixo da unção, que nem um peixe na frigideira, e daí o cara levanta, daí o cara, o cara sabe aqueles caras assim que é tão espiritual, parece que o cara está andando nas nuvens, e depois de 2 meses, 3 meses ou 4 meses, eu volto naquela cidade, cadê o fulano? Pô, o cara tá morando com a namorada, o cara voltou a fumar maconha, o cara tá no mundo, o cara tá perdido, ou o cara só pensa no trabalho dele, que só quer fazer dinheiro, tá perdido. Sabe por quê? Porque Deus fez algo naquela noite, no espírito. Mas quantos de vocês sabem que você é feito de corpo, alma e espírito? Deus faz algo no teu espírito, só que Deus fala assim, ei, aquilo que é a tua alma é a tua responsabilidade, você fazer a tua alma ser compatível com aquilo que eu fiz no teu espírito. Por isso que Paulo fala, quer ser transformado? Renova a tua mente. Ah, eu quero receber a salvação. A única coisa que precisa fazer de acordo com a Bíblia para receber a tua salvação é você crer e proferir com tua boca, eu creio, é a graça mediante a fé. Algo acontece no meu espírito. Agora, para que eu venha viver a plenitude daquilo que aconteceu no meu espírito, eu preciso curar a minha alma, eu preciso renovar a minha mente, eu preciso canalizar as minhas emoções na direção daquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para minha vida. Sabe o que eu mais vejo? O que eu mais vejo são crentes bipolares. Crentes que têm no seu espírito um êxtase com o Espírito Santo e na sua alma uma batalha e aquela coisa que puxa eles o quanto mais possível longe da vontade de Deus para a tua vida. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Sabe? O que Deus quer para você conseguir viver essa última frase de Romanos 12:2, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. É quando você compatibiliza, se existe essa palavra, quando você faz a tua alma compatível com a obra que Ele já faz no teu espírito. Aleluia. Ele faz coisas no teu espírito. Agora é minha responsabilidade compatibilizar a minha alma com aquilo que Ele fez no meu espírito. Vou te dar um exemplo disso. Você teve num culto, você teve numa reunião, num congresso, você teve alguma experiência sobrenatural e você experimentou algo sobrenatural. Eu vou você explicar, cara. Eu vi uma corrente de eletricidade que veio da minha cabeça até as mãos dos meus pés. Ele ficava assim, ó, zzz, zzz. Cara, quantas vezes eu já escutei isso? Eu não sei te explicar, cara. O cara orou por mim e de repente apaguei. Quando eu me acordei, eu me dei conta de mim, eu estava no chão, estatelado. Eu não sei explicar, cara. Eu estava lá e eu escutei aquele louvor. Eu sentei na minha cadeira e eu não consigo parar de chorar já faz 2 horas, cara. Eu devo estar desidratado. Eu não sei te explicar, cara, mas eu fui tomado por uma fome pela palavra que eu passei a noite inteira lendo a Bíblia. Eu não sei te explicar, cara. Eu fui batizado no Espírito Santo, eu não consigo parar de orar em línguas e minha mandíbula não para de tremer. Todas as manifestações que aconteceram do Espírito Santo na tua vida. Agora, se você não sai daquela experiência de um êxtase espiritual e fala, Deus, como que é essa experiência que aconteceu no meu espírito? Renova a maneira como antes eu pensava pré essa experiência. Isso significa que você está engajado no processo de fazer compatível a tua alma com o teu espírito. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida? Você vai precisar entrar na compatibilização, na mesma sintonia do teu espírito com a tua alma. E vocês vão ter que andar na mesma cadência, na mesma velocidade. Faz sentido não, gente?
Isso se chama maturidade espiritual. É o que Deus nos chama. Sabe por que eu estou pregando essa mensagem? Porque uma das coisas que mais me entristece é eu viajar para certos países e descobrir que aqui no Brasil a gente tem algo do Evangelho que a gente nem entende, mas é tão grande. Sabe, o Evangelho no Brasil é tão grande, é tão poderoso. Os céus abertos nessa nação é tão expanso, sabe, é tão largo. A gente experimenta o sobrenatural de uma maneira tão frequente. E ao mesmo tempo, eu não sei se você está entendendo isso. Se você for olhar há 15 anos atrás, não existia tantos evangelhos quanto existem hoje. Se é que você não percebeu. Você está me acompanhando? Tem muito evangélico hoje no Brasil. E o Brasil está uma das suas piores crises da sua história. Tem muita corrupção no Brasil também. Outro dia não, 7 de setembro foi o quê? Segunda-feira. Eu estava ministrando um negócio lá de pastores de jovens e eu estava lá sentado no camarim lá com alguns outros homens de Deus. E de repente aparece um cara que eu conheço que é um baita homem de Deus. Ele começou a conversar comigo e falou assim: Theo, deixa eu te contar uma coisa. Ele tem um trabalho com prostitutas. E ele e a esposa dele, eles vão para o único bairro, ou melhor, única zona vermelha no Brasil, na América Latina, que foi planejada para a prostituição, que é o Jardim Tatinga, lá em Campinas, no estado de São Paulo. E lá alcança isso desde a década de 60. A prefeitura de Campinas falou assim: ó, a gente quer botar todas as prostitutas para aquele lugar. Eles praticamente fizeram daquele bairro uma zona vermelha. E hoje isso envolve políticos, enfim, eu não vou nem entrar na questão, mas é uma coisa assim, muito horrível. Enfim, ele está com uma igreja, ele implantou 3 igrejas resgatando prostitutas dentro daquele bairro. E ele estava me contando a história e falou assim: Theo, deixa eu falar para você uma coisa. De 10 prostitutas que a gente resgata, 8 vieram de lares evangélicos. De 10 prostitutas que a gente resgata, você vai chorar, 4 frequentam igrejas evangélicas enquanto elas se prostituem. Meu irmão, eu não sei se isso te revolta, que nem me revolta, porque eu fico pensando: que tipo de evangelho a gente está pregando? Aonde que a gente não entendeu? Não vos conformeis com este mundo. Por mais básico que seja, quando você tem evangélicos presos ou envolvidos na operação Lava Jato, aonde que a gente não entendeu? Não vos conformeis com este mundo. Quando você tem evangélicos que se dizem, ou melhor, atletas que se dizem evangélicos, que falam: graças a Deus a gente conseguiu somar mais 3 pontos, mas quando vem a câmera e pega os caras falando palavrão no meio do jogo, chutando um copinho quando é substituído, aonde que a gente não entendeu? Não vos conformeis com este mundo. Quando a gente começa a entender que evangelho que a gente tem pregado, você tem que começar a questionar isso. Que tipo de evangelho que não causa uma baixa corrupção? Que tipo de evangelho que a gente prega que não consegue abaixar o índice de divórcio? Que tipo de evangelho que a gente prega que não agride os índices de tráfico? Que tipo de evangelho que a gente prega que não abaixa o nível de analfabetismo? Que tipo de evangelho que a gente prega que não faz nada quanto à violência policial? Que tipo de evangelho que a gente prega que não faz nada quanto aos pastores corruptos? Às vezes a gente está errando numa coisa, sabe? Às vezes não, acho que a gente sempre está errando numa coisa que é básica. Não vos conformeis com este mundo. Seja transformado pela renovação da sua mente. Irmão, você pode cair debaixo da unção 45 vezes por mês. Se você não se levantar do chão diferente, tem alguma coisa errada com o teu evangelho. Você pode ter os êxtases espirituais que você tem, pode orar em línguas e salpatear em cheio e fazer tudo aquilo, mas se não mudar a maneira como você pensa, você nunca vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. Eu não sei você, cara, mas para mim não faz sentido quando 1/4 da população brasileira se diz evangélica e nós nos encontramos nessa situação. Para mim não faz sentido, sabe? Eu cheguei na conclusão: número, a gente pode ter sabe, o IBGE um dia pode chegar e falar pra gente: sabe, o Brasil está hoje 88% evangélico.
conseguir viver a essência do Evangelho, eu digo para você, 8% da população brasileira vivendo a essência do Evangelho vai causar muito mais diferença no Brasil do que 88% vivendo algo que a gente pensa que é o Evangelho. E Paulo está falando, qual que é a essência? A essência é confronto. O sistema do mundo é um jeito, você vive do jeito. É a constante busca de Deus. Eu tenho que me transformar. Eu quero que o Senhor me transforme. Eu quero que seja transformado para que eu viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, às vezes a gente, talvez no meio do caminho, a gente perdeu essa coisa tão básica do Evangelho, que é carregar a tua cruz. Pôr o teu ego todo dia na cruz. Amar o próximo como você mesmo. Amar Jesus com tudo que você tem, e não só quando você está no desespero. Faz sentido, não fala, gente? Desculpa que hoje eu não estou trazendo nada tão teologicamente profundo para vocês, mas são coisas que tem, sabe, tem agredido a minha mentalidade, tem questionado, tem me desafiado. Como é que você vai fazer evangelho? Que tipo de igreja você está liderando? Sabe, eu creio, cara, que Deus está chamando uma geração. Sabe, eu estava conversando com um cara outro dia e eu estava falando assim, sabe, eu sonho no momento onde a gente vai começar a viver uma geração que vai ver um cristianismo poderoso e inteligente. Sabe, está tendo uma polarização, se é que eu posso rotular isso como uma polarização. Pessoas que foram machucadas com manipulações em nome do poder de Deus, falaram, sabe de uma coisa, eu não vou mais me envolver com esse negócio aí de dons do Espírito, de poder de Deus, do sobrenatural, eu não quero me envolver com esse negócio não. Eu vou estudar teologia, eu vou começar a entrar na palavra, a palavra, e eu sou a favor da palavra. Eu tenho uma mestrado em teologia, eu amo a palavra, eu amo estudar. Mas daí você tem outras pessoas que eles me chamam às vezes para ir para os seus cultos e eu penso, cara, voltei para o seminário teológico, ou eu estou aqui numa roda de filosofia, porque eu não estou entendendo, cadê o poder do Espírito Santo? Cadê o contato com a pessoa? Quando que eu vou encontrar a pessoa daquilo que a gente estuda tanto? A última vez que me falaram, a gente estuda para ter um encontro com uma pessoa da qual nós estamos estudando. Até agora ele não apareceu aqui, a gente só está falando de estudo. E sabe, eu comecei a falar assim, Deus, no meu coração já faz mais uns 8 meses, eu estou com esse negócio, assim, Deus, eu creio que no fundo do coração da nossa geração existe um anseio. Cara, a gente quer viver uma coisa que é inteligente, mas também a gente quer viver uma coisa que é poderosa. A gente quer ter amor e paixão pela palavra, mas só se ela for nos levar para ter um encontro com o autor da palavra. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Então, quando a gente começa a escutar isso, a gente começa a falar assim, cara, a gente tem que começar a ser, sabe, zeloso com o básico. E qual que é o básico? Deus, sabe, todo crente deveria saber qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Todo crente deveria estar falando assim, eu estou compromissado no processo de transformação e renovação da minha mente. Todo crente deveria estar fazendo isso. Sabe por que ele deveria fazer isso? Porque isso significa que você está carregando tua cruz. Isso significa que você está vivendo um reino. Eu quero te encorajar hoje para a gente continuar fazendo isso. Porque talvez, sabe, hoje, talvez é a noite que eu estou trazendo linguagem para alguns sentimentos. É isso que eu escutei Deus falando para mim hoje no hotel. Hoje eu quero que você simplesmente fale aquilo que você tem conversado com seus amigos, fale aquilo que você tem conversado comigo, fala aquilo que você tem escrito nos teus diários, fala. Porque talvez alguma coisa que eu estou falando para você hoje traz linguagem para o sentimento que você carrega dentro de você. E eu creio que é isso que Deus quer, sabe? Tipo, faz sentido que eu estou falando? Não, gente. Estou viajando na maionese. Tem uns caras que falam, você está viajando na maionese. Desculpa, cara. Mas vou continuar. E eu creio que Deus está me chamando para isso. Sabe, viver e entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas é quando a gente renovar nossa mente. Sabe, eu creio que Deus está nos chamando para um processo de renovação da nossa mente. Sabe, eu quero que você terminar com isso. Lá em Mateus está escrito, antes do batismo de Jesus, fala que João Batista, ele pregava o arrependimento. E eu comecei a entender, como que é pregar o arrependimento? E basicamente ele estava falando assim, ele pregava o arrependimento e anunciando a vinda do Messias. Ele estava falando o quê? Galera, vocês pensam que o Messias vai vir cavalgando no cavalo branco, com um exército para vir combater o Império Romano?
muda a maneira de você pensar. Isso não é o reino. Sabe, eu tenho plena certeza que existem expressões do reino que estão acontecendo bem perto da gente. Só que se a gente não renovar nossa mente, a gente não vai conseguir reconhecer. Isso é o reino. Se a gente não passar por um arrependimento e falar assim, Deus, eu não quero só ter um êxtase espiritual, eu quero renovar a minha mente, eu quero pensar diferente, eu quero fazer a minha alma ser compatível com o meu espírito. Faz sentido? Se a gente não fizer isso, a gente não vai experimentar o reino. O que é o reino? É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Feche teus olhos comigo.